Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente veio falar aqui um pouquinho sobre dois livros que a gente leu. O primeiro livro é A Gata do Rio Nilo. E o segundo é The Picture of Dorian Gray. Esperamos que vocês gostem. Beijos! Bom, para vocês entenderem melhor, iremos dar uma resumida nos dois livros. Vamos começar pelo livro A Gata do Rio Nilo. Nessa obra, você acha que o ponto importante da história gira em torno de um homem chamado Victor Alexandre, que aparentemente estava sofrendo de depressão. Mas, no finalzinho do livro, a autora revela o verdadeiro mistério da história, que seria um gato sagrado do Egito Antigo que sofreu traumas por uma sacerdotisa, que mandou castrá-lo. Mas não de uma maneira muito agradável, né? Ter supostamente reencarnado no corpo de outra gatinha que pertence a Dalmo, um farmacêutico. No encontro de Victor com um farmacêutico no restaurante de um cara chamado Epaminondas, Dalmo revela seu problema com a esposa, que não se dá bem com sua gatinha devido ao problema do passado do Egito, e pede ajuda a Victor Alexandre, um homem culto e um bom professor. O professor confunde o nome da esposa e da gata e acaba dando um conselho equivocado, falando para Dalmo se livrar de Naná, achando que era gata. Então, o homem envenena a esposa com um empurrãozinho de Epaminondas, um homem maldoso que já havia matado sua esposa por envenenamento. Os capítulos se dividem em épocas diferentes da literatura, por exemplo, o romantismo e o realismo, e também os personagens que narram os capítulos possuem as mesmas características que a escola literária daquele capítulo. No livro The Picture of Dorian Gray, a história gira em torno de um jovem que é bonito fisicamente, mas por dentro tem um lado bem obscuro. Ao longo da história, ele vai revelando quanto sua obscuridade pode o tornar feio. No livro, mostra a amizade de Dorian com um pintor, que faz sua pintura de uma forma muito bela. Porém, com o passar do tempo, seu autorretrato vai mudando conforme sua personalidade maldosa vai sendo revelada. Ao ver que o quadro está mudando, Dorian o guarda em um quarto, no qual apenas ele tem um acesso. Dorian é uma pessoa horrível internamente, e como exemplo disso, temos o fato dele já ter matado 2 pessoas, sendo que uma delas foi dentro do quarto onde está sua obra. Ele é um homem muito perturbado e manipulado, principalmente por Lord Henry. Durante o livro, Dorian conhece uma atriz chamada Sibyl e acabam se relacionando, mas acaba fazendo a menina se suicidar. Bom, agora a gente vai fazer uma comparaçãozinha entre os dois livros. Sim, nós vamos tentar relacionar as histórias, relacionar os personagens. Bom, os dois livros eles nos intrigam por conta dos mistérios. E esse mistério, ele não é desvendado no começo, ele é desvendado ao longo do livro. Outro ponto que percebemos ao ler os dois livros é uma grande semelhança entre os personagens, Dorian e Dalmo. O Dalmo, ele é um porco, né? Ele come de boca aberta, ele fala alto, ele não se preocupa com o que os outros vão falar sobre ele. Ele se mostra feio. Já o Dorian, ele é muito bonito, né, amiga? Ele é um gato. Mas por dentro, ele é nojento, ele tem pensamentos maliciosos, ele deseja o mal para os outros. E sua aparência não condiz com a sua personalidade, além dele cometer atrocidades, né? E essa feiura interna de Dorian pode ser relacionada à feiura externa de Dalmo. Outro ponto é que Lord Harry leva o Dorian para o mau caminho. Um exemplo disso é quando a Sibyl se suicida e por conta do término do namoro entre ela e o Dorian, e isso causa um sentimento de culpa pro Dorian. E o Lord Harry, ele vai lá e fala pra ele que ela não era ninguém, tirando o peso da consciência dele, falando que ela era inútil, que ela não ia fazer diferença, Que ela não era uma atriz boa e que ela não era uma boa pessoa. e que ela nunca foi ninguém. E outro ponto, isso também acontece no livro A Gata do Rio Nilo, quando o Epaminondas, o dono do restaurante, ele fala com o Dalmo e tira o peso da consciência dele quando ele tá com a esposa dele falando que ele deveria matar ela porque ela não ia fazer diferença e ela não era ninguém e ela não era uma boa pessoa. E ainda depois disso, depois do Dalmo ter matado sua mulher por envenenamento, o Dalmo se juntou junto com o Epaminondas e ainda falou assim: agora nossas mulheres estão desaparecidas. Nos dois livros, nós também temos uma facilidade para entender o vocabulário, porque se tem uma palavra que nós desconhecemos, com o contexto que é dado logo em seguida, nós conseguimos entender essas palavras. E nos dois livros, nós também temos o uso de imagens, que nos faz
imaginar a situação, o local, o cenário em que está ocorrendo essa parte da história. Outro ponto em comum é que as mulheres que se relacionam com os personagens principais acabam morrendo. Mas não de formas naturais. A Sibyl acaba se suicidando por conta do fim do namoro entre ela e o seu amado. Já a Naná acaba sendo morta por envenenamento pelo seu amado. Ou seja, as duas acabam morrendo por conta de amarem os seus parceiros. Também percebemos que Victor Alexandre e Basil são retratados como os mocinhos da história, por sempre almejarem o bem e acabarem sendo prejudicados pelos vilões. A última semelhança é que os dois personagens principais que mais intrigam a história acabam morrendo no final. O Dalmo, ele acaba morrendo porque, olha que ironia, né, também. Antes mesmo dele matar a sua esposa, ele sabia que ela colocava um veneno no seu remédio de azia que ele acabava tomando diariamente e mal ele sabia que ele estava morrendo aos poucos. E o Dorian, ele acaba morrendo porque ele queria dar um fim no quadro dele, só que ao esfaquear o quadro dele, ele acabou esfaqueando a si mesmo, até porque o quadro era uma representação do monstro horrível no qual ele se tornou. Assim concluímos que mesmo os dois livros tendo um enredo diferente, tomando rumos diferentes na história, conseguimos achar diversas características que batem. Até mesmo os autores podem ter tido como mesma ideia de atingir os leitores com uma mesma moral da história.